Olá, sejam bem-vindos ao Greencast, o podcast da Liga de Economia Circular e Sustentabilidade. Eu sou o André e este é mais um Liga Conversa, o quadro onde trazemos convidados para discutir sobre diversos assuntos relacionados à sustentabilidade. Hoje estamos aqui com Yasmin Arrascaeta e Gabi Iotti, duas integrantes da nossa liga, para falar sobre sustentabilidade em 360 graus. Mas antes de mais nada, eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que seria essa ideia de sustentabilidade em 360 graus. Oi André, oi Yasmin. Bom, quando a gente fala em sustentabilidade, é muito comum pensarmos apenas no fator ambiental e esquecermos que na realidade ela também é fundada sobre o fator social e o econômico, né? Sim, é verdade isso que a Gabi falou. Isso é muito importante a gente lembrar desse lado social também e de abordar os 3 pilares da sustentabilidade. Quando a gente fala em agir de forma sustentável, não se trata apenas de preservar os recursos naturais, mas também de garantir uma sociedade que está disposta a acolher com igualdade e com respeito e que possa assegurar a sua própria estabilidade econômica ao longo das gerações, ao longo do tempo. Perfeito. E, por exemplo, nesse fator econômico que você comentou, ultimamente a gente tem vivido numa sociedade com um modo de consumo muito exagerado, assim, né? Então, se a gente for parar para analisar, a gente tem um monte de feriados, de festas que incentivam muito a compra de produtos supérfluos, que muitas vezes a gente acaba nem usando, né? Indo justamente na contramão do que a gente pensa quando fala em sustentabilidade, né? E um desses casos é o do próprio Dia das Crianças, que foi agora em 12 de outubro, né? Os jovens costumam receber um monte de brinquedos, de presentes, e muitas vezes eles acabam deixando muita coisa até encostada na gaveta, né? Gabi, se você puder, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses problemas ocasionados por esse feriado, né, por exemplo, o Dia das Crianças, e tentar trazer pra gente uma perspectiva de como a gente poderia comemorar de uma forma sustentável ele. Então, André, a comemoração do Dia das Crianças poderia ser muito mais sustentável do que ela é hoje. Um estudo conduzido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Química Verde, Sustentabilidade e Educação da Universidade Federal de São Carlos apresentou dados alarmantes a respeito dos brinquedos de plástico, seu impacto na saúde e no meio ambiente. Ficou constatado por esse estudo que atualmente 90% dos brinquedos fabricados no mundo são feitos de plástico. E esse plástico possui substâncias tóxicas, como, por exemplo, o ftalato, o cloreto de polivinila e o poliestireno. E além dessas substâncias tóxicas, ele também possui alguns metais em sua composição, como o cádmio, o chumbo e o cromo, que são elementos radioativos. Então, a criança corre sério perigo de saúde ao brincar com um brinquedo feito de plástico, porque ela fica suscetível à inalação, absorção e injeção desses radioativos. Então, é preocupante, né, pensar que o simples fato de brincar com um brinquedo feito desse material pode causar asma, alergia e até mesmo câncer. Então, além disso, né, o plástico é um material muito limitado para o desenvolvimento da criança, porque ele não possui cheiro, ele é frio, ele é liso, ele possui tamanho e peso desproporcionais. Então, é possível dizer que o plástico é um imitador de realidades, que induz a criança a ter falsas sensações e a distancia do processo de aprendizado do mundo do que é de fato lindo. Além de todos esses problemas de saúde que o plástico pode causar à criança, ele também prejudica muito o ecossistema. Isso porque, devido à mistura de muitos tipos de plástico e a adição de outros materiais para a composição do brinquedo, torna a reciclagem dele praticamente impossível. Então, o destino desses tipos de brinquedo acaba por ser os lixões, aterros, os oceanos. Por isso, pensar em brinquedos alternativos ao plástico é super importante. A gente sabe também que as crianças crescem muito rápido, e isso faz com que elas percam o interesse por certo brinquedo muito rápido também. Então, esse crescimento, né, atrelado com a quantidade de propagandas voltadas para o público infantil, que tem nos canais televisivos e nas mídias sociais, faz com que a criança canse rapidamente dos brinquedos. Então, realmente, acontece isso que o André comentou, dos brinquedos acabarem ficando encostados na gaveta ou sendo até descartados. Mas algumas medidas podem ser tomadas para evitar que isso ocorra, como, por exemplo, utilizar a economia circular para presentearmos as crianças nesse dia comemorativo ou dar brinquedos sustentáveis de presente.
Uma empresa belga chamada EcoBird produz brinquedos 100% feitos de resíduo plástico reaproveitados e que podem ser facilmente reciclados novamente. Mas se tratando de brinquedos que estejam mais próximos de nós, brasileiros, é sempre uma alternativa sustentável brinquedos de madeira, brinquedos do tipo faça você mesmo, que além de incentivar a criatividade, são ótimos para o meio ambiente. Também é legal brinquedos artesanais, como bonecas de pano, carrinhos de madeira, que são uma ótima opção, porque eles são ecologicamente corretos e incentivam o pequeno empresário que trabalha com artesanato. E além desses, também é sempre possível pensar em livros, que podem ser trocados ou até vendidos em série. Enfim, são diversas as opções de brinquedos que são divertidos para as crianças e que não são prejudiciais nem à saúde delas, nem à saúde do ecossistema. Nossa, realmente é bastante coisa, né? E é bem bacana isso, né? E além dessa questão da sustentabilidade nesse aspecto econômico, vocês tinham comentado também sobre a questão social, né? Yasmin, eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente algum exemplo, né? Alguma aplicação prática disso que a gente pode ver na nossa sociedade hoje. Sim, primeiro é importante a gente entender que a sustentabilidade ela não se limita só à questão ambiental. A sustentabilidade ela engloba a sociedade como um todo, inclusive a sociedade é um dos pilares da sustentabilidade. O que é sustentabilidade, né? Primeiro acho legal a gente começar explicando. A sustentabilidade ela é a capacidade que algo tem através de um processo de continuar existindo por um longo período. Então isso pode ser qualquer coisa e não apenas recursos naturais, coisas materiais, coisas que envolvem o meio ambiente, né? Como eu já falei antes. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar em desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele se aplica a várias camadas da sociedade, a várias questões, especialmente as mulheres, a representatividade feminina, que é muito escassa ultimamente. Apesar de a gente estar no século XXI, essa representatividade ainda é muito pequena em relação à representatividade masculina. Então, a gente ainda encontra muito menos mulheres do que homens em empregos, em vagas de presidência, em vagas importantes, digamos assim, as mulheres ainda aparecem muito menos do que os homens. Então, o que acontece é que muitas vezes essas mulheres, elas acabam ficando muito tempo em casa, cuidando da casa, do marido, dos filhos, das questões da família, e muitas vezes elas acabam ficando em segundo plano. Então, é muito legal essa rede de apoio que existe, né? Hoje em dia a gente encontra aí várias redes, vários grupos onde mulheres se encontram para uma apoiar a outra, para debaterem sobre algum assunto, para esfriarem um pouco a cabeça, conversarem, se distraírem, falarem sobre os seus negócios, né? Porque hoje em dia, inclusive, isso é uma coisa que se fala muito, né? O empreendedorismo feminino, e é uma coisa muito legal. Então, a gente vê pessoas aí, mulheres mães, às vezes até mulheres já mais velhas, que resolveram dar uma reviravolta na vida e abrir suas empresas, abrir seus próprios negócios e fazer acontecer, e inspirar outras mulheres. Isso é realmente muito legal, muito inspirador, muito gratificante ver mulheres assim. Muito bom mesmo. E assim, a gente falou de 2 desses pilares e eu acho que agora, para encerrar, não deveríamos deixar de falar do terceiro, né? Que é a questão da preservação ambiental mesmo, que é um dos pilares fundamentais também da sustentabilidade, né? Nessa semana a gente teve um certo blackout aí de algumas das redes sociais, como o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, e isso levou muita gente a uma certa reflexão. Se em menos de 8 horas, sem essas redes sociais, tudo já virou um caos, nosso mundo parecia que ia desabar, assim, né? Todo mundo perdido. Como será que seria viver num mundo sem recursos naturais? Mesmo que fosse por um dia, por 2 dias, por uma semana, quanto tempo será que a gente aguentaria até viver num mundo sem esses recursos, né? E aí eu queria saber de vocês, então, agora fica uma reflexão, né? Como vocês acham que seria viver num mundo assim, por exemplo, sem água potável, sem eletricidade ou sem petróleo? Vocês acham que a gente conseguiria aguentar isso? Olha, acho que seria muito difícil viver num mundo assim, né? Hoje, se tratando então de água potável, por exemplo, a gente usa água potável em praticamente todos os nossos processos do dia a dia.
Então a gente acorda, escova os dentes e usa água potável. A gente toma banho e usa água potável. A gente vai lavar a louça e também usa a água potável. Além disso, ela é super importante para os nossos processos alimentícios, né? Então a gente lava os alimentos, a gente usa a água para fazer as nossas comidas. Então viver sem a água é algo muito preocupante. Hoje a gente sabe que alguns países do nosso planeta vivem sem água potável e a economia deles é prejudicada por causa disso. A vivência dos moradores, né, desses habitantes, é prejudicada por causa disso também. Está acontecendo recentemente da cidade de Franca, aqui de São Paulo, ficar 3 dias com água e 3 dias sem água. Então, assim, isso é algo muito preocupante e que está começando a fazer parte da nossa realidade. Então, a gente precisa ficar atento à falta desses recursos naturais. Além disso, quando a gente fala de petróleo também, né, praticamente todos os materiais que a gente utiliza são feitos de petróleo ou tem alguma coisa de petróleo na composição. Então, por exemplo, o computador aqui que a gente está usando para gravar esse podcast é feito com petróleo, o meu celular é feito com petróleo, enfim, o petróleo faz parte da nossa vida, faz parte também dos nossos processos. Então, acho que viver sem esses recursos naturais seria muito insustentável. A Gabi já falou muito aí, né? Ela falou realmente pontos super importantes, como esses 2 elementos, em especial água e petróleo, são tão essenciais no nosso dia a dia. Realmente virou mais uma questão de necessidade, não é nem de que queremos coisas e por isso precisamos da água e do petróleo. Não, realmente eles são 2 elementos essenciais para coisas básicas do nosso dia a dia, da nossa vivência. Então, realmente seria muito impossível, na minha opinião, viver sem esses 2 elementos. Segundo um levantamento da SOS Mata Atlântica, a água ela foi considerada ruim ou péssima em 40% dos 96 rios, córregos e lagos avaliados brasileiros. Isso que hoje a gente tem acesso à tecnologia, que é sustentada pelo petróleo, né? Porque o petróleo é tão importante para a tecnologia. Então, se com tudo isso à mão, a gente já vive numa situação tão precária, né? Tantos países e estados vivem em situações tão precárias em relação a esses recursos tão básicos. Imagina se esses 2 recursos são tirados de nós, esses 2 recursos tão essenciais. Então, realmente seria muito difícil, assim, eu realmente não enxergo uma vida sem esses 2 recursos básicos. Esses e outros, né? Como a energia elétrica, tudo isso, mas é que a água e o petróleo são realmente essenciais. Com certeza, a eletricidade também é outra que a gente não consegue mais viver sem, praticamente, né? Como a gente conseguiu observar nesse blackout que teve, né? Mas enfim, concordo com vocês plenamente no que vocês falaram. Acho que foi legal trazer essa discussão sobre esses 3 pilares, né? Pra gente entender mesmo como a sustentabilidade é algo muito mais amplo do que a gente costuma pensar, né? Que consegue abranger praticamente qualquer assunto, qualquer área da vivência humana mesmo, né? Então, queria agradecer a vocês por terem participado, por terem deixado suas opiniões e várias coisas legais que vocês trouxeram. E queria convidar também os nossos ouvintes, né, a assistirem aos outros episódios do Liga Explica que a gente postou essa semana e seguirem a gente nas nossas redes sociais para a gente tornar o mundo um lugar mais sustentável. Então é isso, pessoal. Até a próxima.